Bem-vindos, pessoal, aqui a mais um episódio do nosso podcast aqui, das entrevistas que a gente tem feito. Como eu prometi para vocês, nós vamos fazer grandes entrevistas com pessoas credenciadas no ramo da engenharia. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Josias Rossi Ladeira, engenheiro civil, especialista em geotecnia, professor de graduação e pós-graduação em engenharia civil da PUC Minas. Vamos falar sobre geotecnia, desafio do solo brasileiro e ensino da geotecnia para as novas gerações. Muito bom recebê-lo, professor. Bem, muito obrigado pelo convite, Christian. Estar aqui é uma honra. E ver você novamente, após alguns anos, que já esteve no curso lá com a gente na PUC Minas, vai ser um prazer estar trocando algumas palavras com você. Foi muito bom dar aula lá com vocês lá, foi um momento muito me acrescentou bastante o conhecimento, porque a turma da PUC Minas, pessoal, essa pós-graduação, são profissionais já de mercado que vão lá estudar de novo. Então, você tem um networking, assim, fantástico dentro da sala de aula. Você conhece gente de barragem, gente de fundações, gente de estabilidade, de todas as áreas. É realmente um curso muito bom para até fazer o networking lá, né? Então, professor, nós vamos começar aqui perguntando como foi sua jornada até se especializar em geotecnia. Conta pra gente aí, até para incentivar a turma aí que está começando, para ver como é que é a jornada de um geotécnico. Tá certo, Cristian. Assim, para a gente entrar na geotecnia, eu tive que me formar, né? E me formei, graças a Deus, também fui lá na PUC Minas. Às vezes eu falo com os alunos, no final do curso da graduação, aí eu falo assim, nossa, aqui eu nunca mais vou voltar. 3 anos depois eu estava voltando, fazendo curso de pós-graduação, e aí não esperava, e depois de 14 anos eu voltei como professor. Mas para chegar até aí, então, assim, eu me lancei no mercado, trabalhando nas áreas de pavimentação, implementação de rodovia. Então, teve uma construtora que eu trabalhei alguns anos e aí eu tive a oportunidade de ter contato com o solo, Laboratório de solo, melhorar produtividade, ciclos de produção na pavimentação, e aí aquilo me aguçou os olhos, gostei muito, levantar cedinho na obra, sair mais tarde, mas depois procurei me especializar e foi dessa forma que eu entrei na área de geotecnia. E o que te levou a ser um professor universitário? É que eu falei com você, Eu, a princípio, eu tinha sido aluno, estava como engenheiro, não esperava ser um professor, O professor é aquele que vai cultivar a vontade de estudar em outros alunos. E aí, a área da construção civil é cíclica. Tem hora que o mercado está bom, tem hora que o mercado não está bom. No momento que o mercado não estava bom, e aí eu consegui um trabalho, inicialmente foi no Senai. Comecei dando aulas no Senai, para curso técnico e pós-técnico, e aquilo me gostou. Fui tendo a vontade e aprendendo a ministrar aula. Eu não gosto de falar assim, eu dou aula, eu ministro uma aula e vendo os jovens com aquela vontade de aprender. E aí eu fui saindo, do Senai eu fui para o Cefet, do Cefet eu fui para a Faculdade Batista, depois eu fui para a UNA, aí depois finalmente eu fui para a PUC e estou lá desde os anos iniciais de 2000. E aí em 2015 eu fui convidado e estruturei esse curso de engenharia geotécnica que tem dado certo durante esses 10 anos. Muito bom. Um curso muito bom mesmo. Você me lembrou de uma história que quando eu formei, uma história engraçada, Quando eu formei, eu peguei minhas apostilas e meus livros todos, pus dentro de uma caixa, foi um ponto, a bobagem que a gente faz, Pus dentro de uma caixa e joguei no lixo, joguei tudo. Eu falei, eu nunca mais vou precisar disso. Falei, agora eu vou para a obra, eu vou ser um engenheiro de obra. O que engenheiro de obra precisa de livro? Olha a cabeça do moleque, Não imagina, o que pode acontecer, E 6 meses depois eu já tive que recomprar meus livros, comprar tudo de novo, porque é óbvio, a gente precisa ter livro, a gente precisa estar estudando, o aprendizado contínuo é muito importante para nós, e eu tenho esse fato na minha cabeça de eu colocar tudo numa caixa de televisão, jogar fora, porque eu nunca mais vou ver isso, porque depois fiz especialização, mestrado, doutorado, e aí só acumulando livro, E livro é muito importante. Professor, quais as experiências de campo marcaram mais a sua carreira antes de entrar na docência? Exatamente. Como falei com você, nessa área
da implantação de rodovia, pavimentação, aí eu fui destacado numa obra. Eu estava jovem, né, 20 e poucos anos, para melhorar a produtividade de um britador primário. Opa! E aí, esse britador tinha custado um bom dinheiro para a construtora e tinha de dar, eu lembro até hoje, a produtividade de 51 toneladas por hora. Aquele número... Ficou fixo na minha cabeça. E aí eu fui vendo onde que eram os problemas. Aí eu adotei muito de metodologias da qualidade, que eu também me especializei nisso, que é o máximo de metodologia de análise e solução de problema, mas buscar causa e solução da base, do nível operacional. E dali eu consegui resultado. O nível operacional ajuda muito na área da construção. E aí eu consegui resultado, conseguimos atingir as metas, e aí eu fui entrando, né, nessa área, na pavimentação, e eu vi que eu tinha de passar esse recado para os jovens que estavam entrando no mercado. Mas chegou um momento, Cristian, que eu tinha de me especializar mais. Aí eu trouxe aqui alguns livros que eu utilizo, e eu, pela idade, ainda uso os livros em meio físico. O jovem hoje é tudo no digital. Né? Então, assim, mas eu gosto de folhear o livro, grifar, né? O livro, para mim, ele tem que ser interativo. Eu só não estou ao vivo ali com o autor para poder interagir com ele. Mas aí eu procurei me especializar mais ainda no mestrado na área de barragem. E aí eu estudei uma técnica que lá na Austrália eles tinham usado, a análise de árvore por evento, para avaliar a possibilidade, a probabilidade de ruptura de barragem. E aí abriu campos para mim isso na docência, e aí foi o momento que eu entrei na PUC Minas para poder ser como professor efetivo, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Muito bom, muito bom. Você me lembrou desse negócio do digital aí. Essa semana meu filho me pediu um iPad, ele acabou de entrar no curso de medicina. Me pediu um iPad, falou, não, papai, para eu não ter que desenhar no papel, eu já desenho lá, tem uns appzinhos, tem uns programas que eu já desenho, foi desenhar uma placenta no iPad, né? Falou, isso aqui já tem as ferramentas. Falei, é outra geração, né? Outra. Eu ia preferir muito mais colorir num papel com um monte de cor na minha frente, assim, né? Com um monte de cor, assim, que eu uso até hoje na minha agenda. Eu tenho várias cores que significa, cada uma significa o nível de urgência e agenda de papel aí. Mas né? Só complementar, aí o jovem vai melhorando, a gente vai enxergando. Eu trouxe até ali na mochila uns jovens, sim, tem vários agora, anotando as anotações de aula em tablet. E fica muito caprichado, porque ali melhora a letra, ele mistura a anotação que eu fiz do quadro, ele bate foto do livro, ele vira uma apostila. Eu tenho uma delas, virou um roteiro para os semestres seguintes. Eu vou postar depois, vou pedir uma foto do quadro do professor Josias para vocês verem, gente. O quadro dele é fantástico. De vez em quando ele posta no LinkedIn, que eu vejo, é uma obra de arte. O quadro à mão, o que ele desenha lá, parabéns, é uma obra de arte, realmente caprichado, né? Isso é bom. Muito bom. E quais são os problemas mais recorrentes que o engenheiro geotécnico enfrenta em obras? Vamos... É estabilidade de maciço, seja ele em solo ou rocha. E aí ele tem que entender que esses materiais aí são anisotrópicos, mas tem uma influência muito forte da água. Então, o engenheiro, ele tem, seja geotécnico ou engenheiro de minas, ele tem que entender que ele tem que saber administrar a água no maciço. E ele vai ter que saber monitorar isso e, se for um aterro, desde a sua construção. Então, o macete é que quantidade de água. Eu não posso ter ele saturado, mas eu não posso também ter totalmente seco. Eu preciso ter ele, na hora que estou fazendo um aterro, numa umidade ótima. Na aula que vem eu vou dar essa questão da umidade ótima. E o que me chama a atenção, eu gosto também dessa parte da mecânica dos solos, que é uma das disciplinas que eu ministro, é como que os engenheiros de 150 anos, 200 anos atrás, estabeleceram as bases, Terzagh, para as bases da mecânica dos solos, e até hoje são válidas. Inclusive, alguns instrumentos, o Casagrande, o instrumento para medir a consistência, o limite de liquidez, e válidos até hoje. São pessoas, assim, que eram iluminadas, que estabeleciam as regras, depois foram normatizadas, mas as bases estão ali.
E solo a gente lida muito com incertezas, né, professor? E essas incertezas a gente tem que ter algumas ferramentas para lidar com ela. Por exemplo, qual que é a dica sua para a gente lidar com incertezas tais como a sondagem mostra uma coisa e na hora que vai escavar é outra diferente, para não falar completamente diferente? Você tocou 2 pontos, assim, a sondagem e a característica do solo. E eles são realmente, o solo é anisotrópico, tem seus horizontes, camadas de características diferentes. Então eu vejo, assim, que muitas vezes são decisões tomadas num ensaio que é muito simples, que é o SPT, Standard Penetration Test, para fazer correlações com outros parâmetros que deveriam ser identificados com ensaio de laboratório, um triaxial, compressão triaxial, para determinar os parâmetros. E, às vezes, as decisões por economia, às vezes, para fazer uma fundação, ele decide só por um SPT, ou faz um número de amostragens pequeno. Depois, na hora de executar a obra, vem dor de cabeça que vai ter custo maior. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, coincidentemente, nesse semestre, eu estou com 3 jovens, nós estamos pesquisando isso, sobre o SPT e a correlação com os parâmetros obtidos com o ensaio de compressão triaxial. Então, eles passaram 6 meses comigo, estudando a teoria toda do SPT, do ensaio de compressão triaxial. Semana que vem, nós vamos numa empresa para poder eles... Tem um roteiro de perguntas, vão sanar isso, e depois nós vamos procurar ver se realmente aquelas equações Joupert, se realmente são válidas para solos finos e solos granulares. Muito bom. É isso que nós vamos estar fazendo nessa pesquisa. Muito interessante, porque a gente vive no país do SPT, né? Nossa engenharia do SPT. Eu tive algumas professoras na graduação, a Gardone, lá na UFMG, ela ficava invocada. Ela falava, poxa, por que não usa outros ensaios? Mas a verdade é que a gente trabalha muito com o SPT exatamente pela experiência que a gente tem das correlações com o SPT, trabalhando isso e temos usado, funcionado, e é o que a gente tem aqui, né? Mas realmente essa incerteza, né, que a gente vive infelizmente hoje, até com algumas empresas que não executam a sondagem corretamente, nós temos vários grupos, né? Pessoas que não executam corretamente conforme a 6484 exige, pessoas que propositalmente, né, executam sondagem de forma irregular, de forma a não executar corretamente, e tem o terceiro, que é o criminoso, né? Que é o que fala que fez, mas não fez. É o boletim de sondagem de escritório, né? Complementando isso que você falou, eu acho que tem que tomar cuidado também com os adventos dos acidentes. Houve um divisor de águas na engenharia. Muita coisa era tomada decisão com base em dados, em números, em equações determinísticas. E agora, com isso, não. As análises têm que ser probabilísticas. Muito bom. Então, assim, quando eu vou encontrar um fator de segurança, esse fator de segurança é uma foto daquele dia, naquele ponto, naquele momento. Em outro ponto, um outro momento, o número é outro. Então, uma coisa que eu penso que a gente tem que tomar decisões não baseadas somente em média, mas na variabilidade. Como é que é a variabilidade dessas informações nos horizontes do solo? A gente trabalha na probabilidade, né, na confiabilidade em geotecnia com distribuições de probabilidade de valores. Né? Exato. Isso é muito interessante. A gente tem que mudar a nossa cultura, né, de determinismo, né, de tensões admissíveis, vai subir um pouquinho no semi-probabilístico até chegar no probabilístico. Exatamente. É muito interessante isso. E você tem alguma obra, né, cuja solução geotécnica foi decisiva para o sucesso do projeto? Tem uma contribuição para trocar aqui com a gente essa experiência? A minha missão agora como professor é encontrar obras e levar os alunos. Inclusive, amanhã eu vou levar numa mineradora para fazer aula de campo. A parte que eu mais gosto é a aula de campo. Você falou assim do quadro, a lousa, mas é o campo que é a verdadeira aula. Então, recentemente, numa obra que é de um centro de distribuição logístico, uma pera ferroviária,
E aí foi necessário assim, rebaixar 100 metros de altura do NA, daquela encosta, para poder permitir a escavação. E aí eu levei os alunos umas 3 vezes nessa obra e a gente viu a evolução dela. Então foi necessário, um dos professores, o Tiago Bretas, é o projetista né, dessa obra, e aí nos levou lá, deu a aula em campo, a aula em sala de aula, no software para isso, e explicou como foi rebaixado o nível, mas depois fazendo o corte para poder fazer as contenções. Aí nessas contenções foram feito retaludamento, solo grampeado, cortina tirantada. Então foi uma oportunidade assim que os alunos viram uma obra completa. E como essa, cada semestre a gente tem em torno de umas 10 empresas parceiras que dão oportunidade da PUC Minas levar os alunos nas obras que estão acontecendo. Excelente. Porque a gente tem que associar a teoria aqui dos livros com a prática. A minha missão é essa. Excelente, professor. O que falta hoje, muitas vezes, na academia, né, é essa visão para o aluno do que é o real, né, o que é de campo, ele aplicar. Forte na teoria é fundamental. A gente tem que ter força. Engenheiro tem que saber teoria, mas não pode parar só na teoria. Isso é muito bom. E tem alguma obra que teve algum risco, algum acidente que poderia ser evitado? Especificamente que eu estava presente na obra, não. Mas eu me lembro, deve ter uns 3, 4 anos, eu orientei um trabalho de conclusão de curso. São os momentos também que é muito aprendizado para o aluno, inclusive para o professor. E aí a gente pegou os dados que eram públicos da barragem B1 em Brumadinho e fomos trabalhar esses dados. O que poderia ter sido feito na barragem para que ela não se rompesse? E aí, com uma equipe de alunos, eu dei sorte, tinha uma aluna muito aplicada, um outro que trabalhava numa empresa já com logística, e aí a gente planejou como seria isso. Então, o problema lá é que o nível da superfície freática estava elevado, altas pressões, e aí a gente tinha esses dados, então podia fazer assim, o rebaixamento sem uma tentativa com dreno horizontal profundo que levaria a vibrações, com então ponteiras filtrantes, para poder rebaixar esse NA, rebaixar com isso a poropressão, melhorar a tensão efetiva e aí permitir retirada de material do reservatório, do rejeito, e fazer reforço no maciço. Os alunos planejaram isso tudo, com o apoio também de um software da Rockscience, que é o Slide, para ir acompanhando o fator de segurança ao longo dos momentos dessa obra hipotética que a gente fez, para poder fazer. Inclusive, eles criaram um filminho, uma animação, na apresentação da conclusão do trabalho da pesquisa, né? E aí mostrou que teria sido possível ser evitado. Então, uma das missões que eu tenho nas aulas é isso, ó, aprender com os erros, não é só acertar. A gente tem que aprender em engenharia isso, ser transparente, ver as causas e não repetir isso. Inclusive, assim, quando eu dou a prova, aí na semana seguinte, o nosso instituto pede que a gente mostre as provas. Aí eu mostro as provas e eu acho muito interessante, os alunos vêm e eles, mesmo que a nota é baixa, você muito obrigada, professor. Ele agradece e ali ele aprendeu o que ele não pode fazer mais, inclusive lá na prática. Muito bom. E aí encaixa uma pergunta para ser feita: como é que é esse desafio de ensinar geotecnia para um aluno que chega lá, às vezes, sem saber o que está na tela, né? Às vezes uns são mais curiosos, já fizeram curso técnico, tal, mas a pergunta é para esse: como é que é o desafio para ensinar esse aluno que nunca viu nada, né? Como é que é isso? E não só assim da parte da geotecnia, ele entra lá, às vezes é um jovem de 18, 17 anos, então assim, a gente refez a estrutura do curso e uma das disciplinas é a introdução à engenharia. A introdução à engenharia, aí ele vai ter uma ideia do que é a engenharia civil. Ele passa um semestre, a gente leva eles na sala de aula, profissionais mais experientes, leva eles ao campo, vai conhecer os períodos lá para frente, a gente mistura alunos de primeiro período com oitavo período, para eles verem o que vão estudar, e aí especificamente na geotecnia. Para isso, a gente tem uma caminhada. Primeiro, assim,
é estudar a mecânica dos solos. A mecânica dos solos é o que esse material que o Terzaghi observou tem, advindo da mecânica dos metais, um comportamento de resistência. Então, a gente ensina desde a base, índices físicos, né? Hoje eu vou estar vendo com eles lá, classificação dos solos, semana que vem é compactação do solo, e aí vai. Quando ele vai para o 8º período, aí sim, ele está com uma base para entender geotecnia. Aí, como ver os movimentos de massa, tem aqui no livro, né, para a gente ver a interferência da água, né, estudar os movimentos de massa, o que eu posso evitar esses movimentos, escorregamento, liquefação, o que eu tenho de obras que eu posso fazer aprendendo a calcular. Aí eu faço eles calcularem na munheca, na calculadora mesmo, entendendo a forma. Depois eles vão fazer no software. Ele não precisa ser só um operador de software, não. Então, a caminhada é dessa forma. E o que eles têm mais dificuldade em geotecnia para aprender? Qual que é a maior dificuldade deles Eu vou falar primeiro a facilidade. Eles gostam muito de calcular. Você entrega a prova, ele já começa a apertar os botões da calculadora. Vai ser, olha. Uma vez eu cheguei perto do aluno, o aluno falou assim, desgraçada. Ele falou com a calculadora, porque ela não chegava no resultado que queria. Então, antes de calcular, você tem que entender o que está sendo solicitado. E aí, calcular eles gostam, mas eles têm dificuldade de conceito. O conceito precisa ter raciocínio abstrato, né, no solo. Então, ele precisa. E aí, a minha missão é essa. Como que um material, né, que tem 3 fases, sólida, líquido e gasosa, que é o ar, vai ter um comportamento para se manter estável. Então, todos esses conceitos, até chegar nos parâmetros de coesão, o que representa a coesão, o que está por trás daquela, eu acho belíssima natureza, como chegou na argila, tem uma característica eletroquímica e cimentícia que mantém o material colado uma cola. Na areia, aquele ângulo de atrito que mantém o material estável. Então, eu faço eles entenderem bem esses conceitos para depois ir realmente calcular. E me fala agora uma curiosidade, né? A gente tem percebido muitos comentários e críticas que essa nova geração é mais voada, está em outro... Mudou mesmo? As gerações mudaram? Como é que tem sido o impacto para o professor diante dessa nova geração? Ou é papo de velho falar nova geração? Mudou mesmo. Nós somos aqui analógico, é livro, igual você falou, agenda. Minha agenda também ainda é no papel. Tem muita coisa que eu resolvo no celular. Mas a nossa geração tem uma vantagem que a gente migrou e viu nascendo a tecnologia da informação. Então, a gente consegue navegar nas duas coisas, no analógico e no digital. Eles só no digital. Mas eles são bons. Você tem que aguçar. Tem uma coisa que tem até nas salas de aula, eu falei lá com o diretor, falei assim, proibido usar o celular. Não. Eles estão usando o celular. Nós temos que fazer o celular amigo da gente. Então, tem um site chama Khan Academy. Tem várias soluções, exercícios que ele pode fazer via celular. A gente tem oficina para isso. Recentemente, né, eu até gravei para mostrar a você, aí a norma de estabilidade talude. Se eu for ficar lendo, vai dar um sono danado. Aí tem um aplicativo que transforma a norma num podcast. Aí, legal. Um bate-papo. Então, assim, eu vou mostrando a norma e aí é uma mulher e um rapaz que vão batendo em relação aos temas. Então, eu procuro usar da tecnologia hoje para poder aguçar a vontade em querer estudar. Muito bom, muito bom. As ferramentas que a gente tem que utilizar para o aprendizado, né, não só na escola, mas também, no meu caso, no escritório, a gente tem que ensinar engenheiro a calcular, a projetar, porque a pessoa tem que caminhar na norma, na teoria, tem que respeitar o que a norma tá falando, mas o principal que eu acho para a norma entrar no sangue do caboclo, ele entender a norma, ele entender, porque a norma explica um caminho. Agora, metodologia de cálculo, como que eu vou calcular, o que eu vou fazer, a norma não mostra. Isso é da teoria, são os livros, é a escola. E então, a criatividade também do jovem. Criatividade a ideia, também, não ficar Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exato. Engenhar é exatamente isso. Engenhar é você dar soluções, às vezes, inéditas, a partir de teorias já consagradas, mas dar a solução inédita. Muito bom, muito bom.
Como novas tecnologias, por exemplo, você falou aí do Thiago Bretas, por exemplo, da modelagem numérica, né? Instrumentação em tempo real, inteligência artificial, como é que tem sido isso, né? Como é que isso está mudando a geotecnia, na opinião do professor? Isso aí eu tenho colocado no curso de pós-graduação. Eu vou estar lançando 3 disciplinas, você falou da inteligência artificial. Passou uma jovem, eu falo o nome dela, Fernanda Matarazzo. Fernanda Yamaguchi. Ela foi minha aluna lá do curso. Foi, depois né? ela virou professora. Ela está atuante muito forte, né, na área da geotecnia e também na área da academia. E aí ela estruturou uma disciplina para ensinar como trabalhar com a inteligência artificial em favor da geotecnia. Ela está pesquisando machine learning. Então, isso ela vai estar montando uma disciplina de 36 horas aula, complementando essa que o Thiago Bretas dá, que é métodos numéricos. Então, isso aí a gente está trazendo, essa atualização para o curso. Uma outra é usar um software de análise geológica e geotécnica em 3D, que é o Leapfrog, para poder fazer análise em 3 dimensões. Então, nós temos um outro professor, que é o Ledson, trabalha na empresa DF+, e aí ele vai estar fazendo essa disciplina usando. E o que me surpreendeu com a Leapfrog, eu já fiz os contatos, que para a academia a licença vai ser gratuita para os alunos. Olha que bacana. Então, assim, é tudo de bom. Meu diretor vai gostar demais. Vai gostar do investimento. Né? E uma outra que a gente vai estar introduzindo é reologia aplicada a rejeitos. Então, tem um outro professor colega, que é o Manuel, ele trabalha num laboratório especificamente pesquisando reologia de materiais. Então, essas novidades, além de todo o convencional que o curso já proporciona, o curso está fazendo 10 anos esse semestre, e aí nós temos turmas presenciais e mais turmas online. E aí está dando muito certo. O mercado tem aceito muito bem os profissionais egressos lá do curso. Muito bom. Aconteceu comigo uma curiosidade, alguns dias atrás, que eu falei assim, eu vdo testar esse chat GPT aí do que estão falando, né? Vou testar, né? Mas desconfiado. Eu fui olhar assim, fui testar desconfiado, né? Aí eu cheguei lá, abri o site e falei assim, anexei uma sondagem e falei assim, para um prédio de 20 andares, qual a melhor fundação para essa sondagem? Enter. Aí solta a resposta do chat. Hélice contínua de 600 milímetros com 15 metros de profundidade. Eu, meu Deus, é a melhor fundação mesmo. Falei, vou continuar. Vou continuar. Eu falei assim, e para um carregamento tal, qual que seria a capacidade de carga? Não só calculou a capacidade de carga, como emitiu a memória de cálculo detalhada em Decu Quaresma, toda detalhada, carga lateral, carga de ponta. Conferi nas minhas planilhas, né, lá, falei, meu Deus, tá certo. Aí eu falei, não tô satisfeito, agora eu cruzei os braços, eu quero ver, né? Perguntei assim, e qual é a distância entre estaca? Como é que ficaria o bloco em planta, o bloco de coroamento? Ele me solta o bloco lá com 4 estacas, distanciadas certinha, e atrevidamente me pergunta, você quer o desenho em DWG? Eu falei, não! Na mesma hora eu comecei a fazer pergunta na internet, né, para os meus seguidores. E aí, nós vamos perder? Nós vamos perder nosso local como engenheiro, porque o GPT não é nem específico de geotecnia, né? Ele é um geralzão. E ele já está fazendo algumas respostas nesse naipe, né? Eu fiquei assim. Mas dá para usar, sabe, Christian, assim, e saber usar com parcimônia o chat GPT. E assim, no trabalho de conclusão de curso, a gente começou a perceber que alunos estavam usando indiscriminadamente sem uma análise lógica e da nossa inteligência natural. E aí nós revisemos a estrutura do trabalho de conclusão de curso para que isso não aconteça. Mas ele pode usar, eu uso o chat GPT, só que eu faço a pergunta e o que vem e vou melhorar. Semana que vem eu vou dar um treinamento, o chat GPT elaborou uma dinâmica de grupo, só que agora eu vou melhorar essa dinâmica de grupo do que ele soltou. E uma dica, assim, até a Fernanda Matarazzo me deu, quando você vai fazer a pergunta, tem que fazer a pergunta com educação. Gentileza, por favor, fazer o dimensionamento de qual a melhor fundação. Aí a IA vai responder com melhor refinamento. É engraçado, né? Então, assim, o software que está por trás, ele tem também, assim, tratar bem e como uma conversa, as respostas vêm cada vez melhor.
Tratar aquilo como um colega, né? Exato. Conversando, mas quem toma a decisão é a gente. A gente. responsabilidade é a gente e a gente não pode confiar realmente 100% em tudo, né? O que você tem enxergado aí como grande boom aí de pesquisa e inovação no momento, nessa área nossa? O que muitas empresas agora de mineração estão achando que a solução é somente a pilha de rejeito. E o rejeito, ele não é um solo. Sempre alerto e já fiz publicação em relação a isso. Por quê? O solo, seja ele granular ou um solo fino, ele foi elaborado e conseguido com a natureza em milhões, num processo geológico de milhões de anos. E o rejeito ele foi processado em algumas semanas num processo de moagem, numa instalação de britagem, instalação de tratamento de minério. Então, ele não tem as características que nós estamos acostumados da mecânica do solo. A consistência, a liquidez, a coesão, o ângulo de atrito. Você faz o ensaio, recentemente o aluno fez lá, aí ele deu fino, abaixo lá da peneira 200, e aí deu o LL, aí caracterizando ele como um silt argiloso. Eu falei, ele não é um solo, ele pode ter até a finura, né, os diâmetros semelhantes a um silt. Então, o grande boom é pesquisar rejeito. É uma outra mecânica que nós temos que agora elaborar livros através das pesquisas, teses de doutorado, dissertações de mestrado, para estabelecer os fundamentos do rejeito. E cada mina gera uma característica de rejeito. Então, as decisões não podem ser tomadas com uma base linear. Volto a falar assim, tem variabilidade. Amanhã mesmo eu vou pegar uma amostragem nessa mineradora, é uma parceira, a Itaminas, e aí eu vou pegar para o aluno estar pesquisando, misturar o rejeito com fibra PET, fibra longa de PET. Então, assim, bacana para ver que resistência que vai dar. Então, essas coisas impensadas que é legal. O aluno jovem entende isso, né? Trazer uma ideia nova. Não tem a ver com a geotecnia. Na pandemia, um aluno me procurou, professor, eu estou querendo amarrar vergalhão com PET, mas que é isso, meu filho? Que viagem que é essa? Onde você viu? Não, eu vi lá na internet, em Singapura, que eles estão fazendo isso. E todo sábado, eu estava na pandemia, direitinho no horário, reunia. Chegou num ponto, eu estava caminhando no final da pandemia, falei assim, agora você tem que criar o aparato para transformar o PET num cordão. E eu quero o cordão de 5 milímetros de largura, eu vou dimensionar a placa de concreto, você vai dimensionar, que eu já não domino mais, e vamos fazer a malha, estabelecer qual seria a malha, depois nós vamos romper. Uma amarrada com arame e outra com a PET. E vamos ver como que vai ser isso. Registramos tudo, e ele estava fazendo estágio na MRV. E aí depois eu tinha um pedreiro, nós fizemos a moldagem lá na PUC, rompemos numa empresa parceira, vimos a deflexão, e aí o pedreiro meu tirou o recobrimento e o PET resistiu. Publicamos numa revista internacional. Resultado, o rapaz hoje trabalhando na MRV como engenheiro. Uma coisa que outros não tinham pensado. Então, assim, é inusitado. E quando vai para uma área que não é só geotecnia, também abraço. Como uma pesquisa. Muito interessante mesmo essa área. É igual aquela engenharia do lixo, né, que eles falam, né, os aterros sanitários. Você tem corpos de prova diferentes, situações diferentes. Está falando do rejeito aí, né? Uma nova engenharia vai ser muito importante. Temos isso no curso. O professor Cícero Catapreta tem esse desafio de ensinar estabilidade num aterro sanitário. Para mim, é uma geotecnia. Por quê? Se a gente fala de anisotropia, ali tem metal, plástico, papel, papelão, e 50% é material orgânico, que biodegrada virando chorume e gases e recalca 30%, Christian, ao longo dos anos. Maravilha. Como manter uma pilha dessa, o nosso aterro aqui, no antigo 040, mais de 90 metros de altura, São Paulo tem 170 metros de altura, isso estável. E aí ele estabelece como fazer o projeto, a construção, e na aula do Tiago Bretas eles rodam a análise de estabilidade desses projetos. Muito bom.
Vamos chamar esses dois professores aqui para conversar com a gente outro dia, hein? Pode. Bater um papo com eles para a gente falar sobre esses assuntos interessantes. E qual que é o papel que a geotecnia pode executar nessa aceleração da urbanização, essa parte que a gente tem percebido aí, né? As mudanças climáticas bem aceleradas. Qual que é a importância da geotecnia diante desses processos? Boa pergunta. Por quê? Com as mudanças climáticas, cada vez mais as precipitações elas estão se tornando mais intensas e em intervalo de tempo curto. E aí, com isso, os maciços não suportam para poder expulsar essa água, e aí aumenta a pressão e vem a escorregar. Então, a gente tem uma outra professora, Luciane Menezes, tem uma parceria com um trabalho de extensão com Defesa Civil para estabelecer cartas geotécnicas de risco. Então, a partir dos índices de precipitação, a configuração daquela área, dos parâmetros geotécnicos, a configuração topográfica, já estabelece o risco e índices de precipitação para dar alerta. Só que tem técnicas mais desenvolvidas para isso. Você pode instalar sensores nas residências, é como se fosse um band-aid. E nesse band-aid tem um chip, e ele percebe vibrações. E ele não custa caro, Christian. E aí ele sente quando vibra, e é o momento para a área ser evacuada. Então, esse é um desafio que a gente tem que também trabalhar com essas cartas de riscos geotécnicos. Muito legal, muito legal. Mais ou menos a mesma ideia do piezômetro, só que de uma outra forma aplicada. Exatamente. Muito bom mesmo, professor, muito bom. E me fala aqui, a gente já ir caminhando aí para o encerramento, infelizmente, da nossa boa conversa, professor. Me fala assim, fala para a gente, que competências um jovem engenheiro deve desenvolver além da própria graduação oficial? Quais são as competências hoje que esse jovem precisa buscar? Algumas. A primeira dela, e a PUC até se preocupa com isso, uma formação humanista. Por quê? Porque quando ele sai da graduação, livro, cálculo, ele vai deparar na prática com pessoas. São as pessoas que fazem a obra, saber lidar com gente. E aí a gente tem práticas de extensão, várias oficinas, para poder preparar o jovem em lidar. Eu lembrei um exemplo aqui claro disso. Às vezes, dando carona com uma aluna, ela contando o testemunho. Ela tinha muitas provas naquele dia, e aí chegou nessa atividade de extensão, que era a gente fazer compostagem numa horta comunitária. E aí, nesse dia, os alunos iam aproximar o aluno de final de período com a comunidade, com o aluno de curso fundamental. Era o dia do abraço. E ela tinha muitas provas naquele dia. E ela pensou, dia do abraço hoje? Que abraço? Hoje. Aí ela foi engrenando. E uma senhora falou assim, vem cá, Joyce Brandião, vamos conversar. E conversou debaixo de uma bananeira e desabafou. Nesse dia terminou com um abraço. Ela falou, foram as melhores provas que ela fez. Então, é humanista. A outra, a língua. O jovem tem que trabalhar com a língua inglesa e o que está entrando agora no mercado, queira ou não, o mandarim. Eu tenho avisado, quem se der bem pode se preparar para o mandarim. A Fernanda Matarazzo está se aprendendo com o mandarim. Então, hoje a IA responde também melhor se você fizer perguntas na língua inglesa. Então, você tem que postar materiais também. E é isso aí, a língua é fundamental. E outra competência que o jovem tem que se preparar é com as tecnologias da informática, né? Do software, algoritmo, machine learning. Então, ele tem que se preparar para isso que está entrando no mercado. A engenharia não vai parar, Christian, não vai. Assim, os livros vão continuar, vai ser digital, só digital, mas a engenharia está aí e necessitando muito de bons profissionais. Com certeza, com certeza. Essa preocupação que, né, os jovens estão tendo, o mercado está tendo, que as pessoas estão desistindo de fazer engenharia, né, desistindo de buscar engenharia, na minha opinião, e é por
por isso, um dos motivos desse canal estar aqui, gente, um dos grandes motivos é incentivar aos jovens para continuar nessa luta pela engenharia, porque é muito importante a gente mexer com engenharia. O Brasil precisa de engenheiros, precisa de uma boa engenharia, precisa e necessita para desenvolver, né? É muito importante isso. Exato. Olhando para a câmera lá agora, professor, olhando com o olho fixo na câmera, beleza. Deixa para eles, para essa turma, uma mensagem para esses jovens engenheiros ou estudantes que estão entrando na geotecnia, que estão entrando até na engenharia mesmo, isso aí já é mais geral, não é só para geotécnico, né? Qual é a mensagem que o senhor deixa para a gente aqui? Bom, o jovem, eu penso que ele tem que ser determinado. A mensagem é o seguinte: quando eu decide, às vezes, fazer engenharia ou se formou, tem algumas pessoas, e às vezes isso vem até de parentes, jogando para baixo, desanimando. Para que você está fazendo? Escutei isso também de minha família. Para fazer mais um mestrado? Para que você vai estudar mais? Então, essas pessoas não são suas amigas, né? Não querem o seu bem. Largue de lado, vença o desafio. Vão vir muitos nãos no mercado. Você vence esses nãos e se agarre no positivo. Você tem muito mais coisa favorável e positiva do que aquilo que é desfavorável. Agarre naquilo que você sabe fazer bem, né? A engenharia está de braços abertos para você. Muito obrigado pela participação, agradeço muito a presença sua aqui, foi muito bom. Foi um tempo gostoso, de bater um papo gostoso, foi realmente maravilhoso aí a sua presença. Agradeço mesmo a disponibilidade do tempo para estar com a gente aqui. Tá bom. Espero que a gente possa ter ajudado muito a vocês aí com essas informações. Deixo para vocês também isso que o professor acabou falando. Andem com os grandes, não anda com os pequenos, anda com os grandes, anda com aqueles que vão incentivar seu sonho, não fica escutando quem vai te jogar para baixo. Anda com pessoas que vão incentivar você a crescer, que vão te dar apoio, que vão perceber seus dons e talentos e vão incentivar você a crescer mais ainda, né? A usar seus dons e talentos na engenharia, por exemplo, de uma forma abençoadora. Você vai poder ajudar mais pessoas, você vai poder ajudar sua própria família, você vai se sentir valorizado. Isso é muito importante. Quem gostou dessa entrevista, por favor, compartilhe, deixe um link no canal, inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima. Um abraço.